Vamos então dar continuidade aqui à nossa aula 3, né? Na nossa aula 4, né? No bloco 3 da aula 4. No bloco anterior, estava falando sobre a questão do marco teórico e falei um pouco sobre os paradigmas, os três principais paradigmas constitucionais, né? E de que modo que eles vão, na realidade, influenciar a escolha do marco teórico. Bom, vamos deixar isso aqui um pouco claro. Na realidade, por que eu falei que os paradigmas vão influenciar a escolha do marco teórico? É claro que, se o aluno que está escrevendo a monografia, ele pretende fazer uma pesquisa de direito administrativo, vamos dizer assim, normalmente o direito administrativo, como eu deixei claro no bloco anterior, ele é um direito que foi construído a partir de um paradigma do Estado Social, né? Então, se você não quer criticar o direito administrativo, é importante você usar essa discussão, né, da supremacia do interesse público sobre o privado. E aí vai ser um paradigma do Estado Social. O que eu quero dizer com isso? Normalmente você vai ter que recorrer a um tipo de filósofo, a um tipo de autor, né, que tem uma teoria adequada ao Estado Social. E aí vocês têm N autores, né, tem uma chamada escola comunitarista, né, norte-americana. Esses chamados comunitaristas, eles vão ser muito mais adequados a um Estado Social, por exemplo, do que os chamados liberais ou os chamados procedimentalistas, né? Então, dentre os comunitaristas, né, tem aí grandes autores como Michael Walzer, né, o McIntyre. Depois eu vou passar uma lista para vocês também, isso vai ficar bem claro, né, para que vocês possam escolher melhor esses marcos teóricos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você está trabalhando dentro de um Estado Social, não dá para trabalhar um autor como Habermas, por exemplo, porque o Habermas não defende um paradigma do Estado Social. Então, você vai ter que buscar aí algum tipo de autor que se encaixa nessa tradição ou nesse paradigma, vamos dizer, de um Estado Social. A sugestão são esses chamados comunitaristas, né? Quem quiser fazer uma pesquisa, né, basta digitar no Google, né, o comunitarismo norte-americano, e ali vai aparecer o nome dos principais comunitaristas, né? Tem o Charles Taylor, o Michael Walzer, o McIntyre e assim por diante. Se você está fazendo uma pesquisa, na realidade, de um Estado liberal, onde você está defendendo, por exemplo, a questão da liberdade, né? A liberdade tem que estar acima de qualquer coisa. Então existem outros autores liberais, aí, entre eles o próprio John Rawls, né? Que é um procedimentalista, mas ele também é de um Estado liberal. O próprio Ronald Dworkin, que também serve no Estado democrático, mas ele também tem um viés mais liberal, vamos dizer assim. Então, isso tudo também eu vou tentar mapear para vocês, para que isso fique mais claro. Agora, se a pesquisa é uma pesquisa em outro sentido, que você está discutindo a questão da legitimidade, da democracia, de uma justiça procedimental, ou algo nesse sentido, também eu acho que aí um autor como Habermas vai muito bem. Então, na realidade, é por isso que o paradigma, na realidade, ele vai determinar o que seria o marco teórico de pesquisa, né? Bom, hoje aqui, é claro que não dá para a gente poder falar de todos os marcos teóricos que eu acabei de dizer aqui, mas para esse bloco eu escolhi um autor que ele é muito utilizado, muito trabalhado em dissertações de mestrado, tese de doutorado, em especializações, né, que é o professor norte-americano Ronald Dworkin, né? Eu vou tentar esclarecer aqui os principais pontos da teoria do Ronald Dworkin, para quem sabe, né, se vocês optarem por essa teoria como marco teórico, isso pode, inclusive, ajudar. Bom, em relação ao Ronald Dworkin, o Ronald Dworkin ele tem hoje no Brasil publicado quase toda a sua obra, ela já foi traduzida para o direito, para a língua portuguesa, né, para o Brasil. Então, existe a editora Martins Fontes, né, e a Martins Fontes hoje ela é detentora desses direitos. Então tem desde o primeiro livro do Dworkin, chamado Levando os Direitos a Sério, tem o segundo, chamado Questão de Princípios, uma questão de princípios, tem o terceiro, que é o Império do Direito, depois saiu um livro chamado A Virtude Soberana, onde ele vai trabalhar o princípio da igualdade, depois tem um livro chamado O Direito de Liberdade, onde ele vai trabalhar exatamente o princípio da liberdade, tem um livro chamado O Domínio da Vida, onde ele vai discutir exatamente as questões como aborto, eutanásia, o direito de morrer, né, uma discussão bem interessante, que é o livro se chama O Domínio da Vida, todos editados pela editora Martins Fontes. E, recentemente, saiu um dos últimos livros do Ronald Dworkin, chamado A Justiça de Toga, onde é um livro que ele vem respondendo aí vários críticos dele em pontos que ele, obviamente, foi criticado, né?
e ele então vem fechando aí a sua teoria. Recentemente ele publicou um livro, antes de morrer, né, em 2012 ele faleceu, ele publicou um livro em 2011, se eu não me engano, e esse livro deve sair a tradução agora também pela editora Martins Fontes. Então é um autor muito utilizado no Brasil e ele tem uma leitura que eu acho uma das mais interessantes do direito e serve aí para quem quer criticar o Estado, quem quer criticar, por exemplo, decisões judiciais que são decisões meio equivocadas. Vamos tentar entender um pouco o que seria o Ronald Dworkin. Bom, o Ronald Dworkin ele tem uma teoria que alguns chamam de direito como integridade, né, que poderia resumir um pouco, esse conceito poderia resumir um pouco o que seria a teoria do Ronald Dworkin. Bom, no seu primeiro livro, que na realidade é um livro de artigos que foram publicados em anos diferenciados, né, ele vai apresentar, talvez nos dois primeiros capítulos desse livro, né, chamados Modelo de Regra 1 e Modelo de Regra 2, ele vai apresentar uma crítica ao positivismo jurídico. Isso aqui é importante demais para entender do Dworkin, né, porque é a partir disso aqui que ele vai construir toda a sua teoria. Então, qual é a crítica que ele faz ao positivismo jurídico? Para a gente lembrar um pouco, né, quais são as principais características do positivismo jurídico. Claro que ele não vai criticar tudo que o positivismo falou, mas alguns pontos ele vai sim. A primeira questão que ele vai criticar no positivismo jurídico é exatamente a separação entre direito e moral, né? A proposta positivista de um Kelsen, por exemplo, né, de separar direito e moral, é algo que o Dworkin não concorda, né? O Dworkin acha que direito e moral são coisas que não tem como separar, né? O direito ele tem um conteúdo moral muito forte e sempre vai ter. Tanto que o Dworkin ele trabalha com um conceito que ele chama de moralidade política, que tem tudo a ver com isso, né? Então, na realidade, os princípios jurídicos, os princípios constitucionais, eles têm uma carga moral extremamente elevada, como o próprio Ronald Dworkin vai dizer. E não tem como negar isso, né? O princípio da liberdade, o princípio da igualdade, o princípio da fraternidade, a ideia de liberdade religiosa, tudo isso tem uma carga moral extremamente elevada, né? Tem até um conceito que ele trabalha depois que ele vai chamar de leitura moral da Constituição. Nós vamos tentar entender o que seria isso. Bom, então a crítica do positivismo que ele faz, a primeira crítica é exatamente essa. Não há como separar direito e moral, né? Inclusive, para o Dworkin, o direito ele tem a moral como fundamento, né? Que isso é, inclusive, uma das características também do próprio Kant, né? Vamos dizer assim. O Dworkin poderia ser, talvez, chamado de um neo-kantiano. Não sei se poderia entrar nisso. Bom, mas vamos entender esses pontos aqui que são importantes. Então, a primeira crítica do positivismo é a separação direito e moral. Outra crítica que ele faz ao positivismo jurídico é que ele vai dizer que o positivismo de um Kelsen ou de um autor como Hart, principalmente de Hart, né, que é o autor que ele vai criticar, ele vai dizer que esse positivismo é um modelo de regras, ou seja, o positivismo jurídico, ele trabalha a ideia de que o direito é um conjunto de regras, né, sejam elas regras primárias e regras secundárias, né, como é o conceito do Kelsen e também como é o conceito do próprio Hart. Claro que há uma diferença aqui, mas seria um modelo de regras. Por que o positivismo seria um modelo de regras para o Ronald Dworkin e qual que é a crítica que ele vai fazer? Na realidade, o positivismo ele vai dizer o seguinte, né, voltando um pouco lá em Kelsen, é claro que a crítica do Dworkin não é feita diretamente para Kelsen, mas ela serve também para um Kelsen, né? Quando o Kelsen vai dizer que o direito é uma moldura de interpretações possíveis, onde eu tenho dentro daquela moldura ali as normas que são aplicáveis ou passíveis de aplicação a um caso concreto. E, para o Hart, existe ali, então, uma regra de reconhecimento que permitiria eu reconhecer determinados conteúdos como normas jurídicas, né? E algo que o Dworkin também vai criticar. Então, ou seja, quando ele fala isso, resumidamente, né, para que todo mundo entenda, a impressão que ele quer dar e que ele consegue realmente comprovar é que o positivismo ele não se preocupa com questões principiológicas, né? Por que não? Porque os princípios eles têm uma carga moral extremamente elevada. Se os princípios têm uma carga moral extremamente elevada, é óbvio que não vai entrar dentro da estrutura jurídica em uma teoria positivista, como a do Kelsen ou como a do Hart, já que o positivismo pretende a separação entre direito e moral. Então, esse é um primeiro problema. Então, o Dworkin ele vai dizer que, na crítica dele, vai dizer o seguinte, que existem, além das regras, existem os chamados princípios, e que esses princípios, né, eles têm, sim, um caráter normativo, né,
ou como o próprio Dworkin diz, um caráter deontológico, né? Deontologia seria a ideia de que os princípios também têm um caráter de dever, né? De dever ser, vamos dizer assim. Não da mesma forma que uma regra, mas tem também um caráter de dever ser. E aí, então, ele vai apresentar aquela primeira distinção que todo mundo já conhece, né? Ou que muitos já conhecem, que é a distinção entre o que é uma regra e o que é um princípio, na realidade, né? Essa distinção ela é importante, mas eu vou deixar essa distinção depois para um documento que eu já tenho escrito para vocês, né? Para que vocês possam fazer essa monografia. Então, essa seria uma segunda crítica. Então, a primeira crítica é a separação entre direito e moral. Para o Dworkin não há separação entre direito e moral. A segunda crítica é que o positivismo só consegue perceber o direito como um conjunto de regras, e para o Dworkin, direito não é somente um conjunto de regras, é um conjunto de regras e princípios. E aí ele vai fazer uma distinção entre o que seria regras e princípios, né? Exatamente em função de o direito ser visto como um conjunto de regras para o positivismo jurídico, o juiz, né, do positivismo jurídico, ele teria então aí um poder discricionário muito amplo na hora de aplicar o direito. Por quê? Se eu vejo o direito somente como um conjunto de regras, é claro que o legislador, que é o órgão competente para criar regras, não vai conseguir imaginar regras suficientes para regular toda e qualquer situação da vida, né? E vai sobrar aí então o que alguns costumam chamar de lacunas, vamos dizer assim. E o positivismo ele vai dizer o seguinte: diante dessa situação onde o juiz não encontra a regra escrita pelo Poder Legislativo, ele vai usar então um poder discricionário extremamente amplo para solucionar aquele caso. E esse poder discricionário, obviamente, ele vai poder utilizar, isso está escrito com essas letras no livro do Kelsen e no livro do Hart, ele vai poder utilizar das suas convicções pessoais e morais para solucionar aquele caso. Então vamos imaginar a seguinte situação, coisa que já foi inclusive e que é o tempo inteiro discutida no Brasil atualmente, a questão, por exemplo, do reconhecimento jurídico de um casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Se eu perguntasse para um Kelsen ou para um Hart, no início do século XX, se era possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a resposta seria qual? Depende. Depende por quê? Depende das convicções pessoais do juiz. E por que vai depender das convicções pessoais do juiz? Porque na moldura do direito, né, não existe resposta para isso. Ou então não existe uma regra de reconhecimento que diga que eles teriam esse direito. Então, para o Kelsen, na moldura não existiria resposta. Para o Hart, não existe uma regra de reconhecimento para esse caso. Para o Dworkin, não é bem assim. O juiz não teria esse poder discricionário tão amplo assim. Por que não? Porque o direito não é só um conjunto de regras, ele é um conjunto de princípios também. Então existem princípios constitucionais, né, que ele vai dizer que tem uma carga moral muito ampla, que ele vai chamar de princípios de moralidade política, como, por exemplo, liberdade, igualdade, né, que a igualdade, inclusive, é a igualdade de sexo, né, a questão da dignidade da pessoa humana. Esses princípios, na realidade, eles fechariam essa discricionalidade muito ampla, que é a discricionalidade do positivismo. Então essa seria uma terceira crítica que ele vai elaborar ao positivismo jurídico, né? Então aqui o juiz não teria essa liberdade interpretativa diante dessas situações que o Dworkin vai chamar de casos difíceis, né? O que são os casos difíceis, que também é outro conceito do Ronald Dworkin. Casos difíceis são esses casos onde não tem uma resposta pronta, né? Uma resposta já previamente elaborada pelo Poder Legislativo, onde eu vou ter que exercer uma função interpretativa muito maior do que se já tivesse ali uma regra. Então aqui eu já tenho alguns conceitos, né, do Dworkin: a questão dos princípios, a questão do poder discricionário, a questão dos casos difíceis. Lembrando que o poder discricionário para o Dworkin existe, só que ele é um poder discricionário bem mais restrito do que o poder discricionário do poder das teorias positivistas. Bom, em razão exatamente disso, né, de existirem casos difíceis, de existirem os princípios e de que o juiz não tem um poder discricionário muito amplo, inclusive até existem alguns temas interessantes que é exatamente isso, né? Será que o juiz tem um poder discricionário de dizer o que ele bem pretende, né? Bom, exatamente em razão dessas coisinhas, o Dworkin vai criar uma figura fictícia, né? Uma figura ideal, que seria a figura
do juiz Hércules. Algumas pessoas criticam muito esse tal de juiz Hércules, né? O próprio Habermas critica o juiz Hércules, o professor aqui de Belo Horizonte, Rosemiro Pereira Leal, também critica o tal do juiz Hércules. Mas eu não tenho uma crítica tão severa ao juiz Hércules. Na realidade, o que seria esse juiz Hércules para Ronald Dworkin? Por que ele usa essa figura mitológica, né, o Hércules, para criar um juiz imaginário, um juiz que obviamente não existe, né, mas por que ele cria esse ideal de um juiz Hércules? Para Dworkin, todo juiz deveria representar essa figura de um Hércules, ou seja, um juiz extremamente comprometido, né, com o caso concreto, comprometido com os direitos fundamentais, comprometido com a moralidade política. Ou seja, a resposta não está na cabeça dele, né? A resposta está, obviamente, em uma comunidade de princípios, né? Em uma moralidade política. Ele vai ter que encontrar essa resposta de qualquer jeito. Então a resposta não é fácil. Então exige do juiz um esforço, às vezes, né, sobre-humano de encontrar essa resposta. É por isso que existem os casos difíceis e aí existe a figura do juiz Hércules. Então, da mesma forma, o Dworkin ele vai apresentando aí críticas e outras críticas. Em um outro momento, né, ele vai apresentar uma outra distinção importante, que seria a distinção entre princípios e política, ou argumentos de princípio e argumentos de política. O que ele quer com isso, na realidade? Veja bem, toda a teoria do Dworkin ela é muito interessante para quem vai fazer críticas ao Poder Judiciário, né, porque o Dworkin foi um grande crítico da atividade judicial, um grande crítico. Acho que quase todos os livros do Dworkin ele vai trabalhar extremamente com essa questão da moralidade e de como que essa questão da moral ela influencia uma decisão judicial. Então ele vai, nesse momento, fazer uma distinção entre argumentos de princípio e argumentos de política. Isso é importante porque existem muitos juízes que, na decisão, eles não usam argumentos de princípio, eles usam argumentos de política. O que são argumentos de política? Argumentos que existem interesses envolvidos naquela causa. Interesses que não estão de acordo com o direito. Interesses que estão completamente fora dos princípios, por exemplo, né? E aí eu poderia, inclusive, falar que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é um argumento de política, e não é um argumento de princípio, na realidade. O argumento de princípio é aquele argumento que favorece todo mundo, de certa forma, e não uma ou outra pessoa, né? Então, ele faz essa distinção entre argumento de princípio e argumento de política, que serviria aí, então, para uma crítica de uma interpretação judicial. Outro conceito utilizado pelo Dworkin é o conceito de romance em cadeia. Esse conceito é extremamente importante. Veja bem, ele vai criando vários conceitos, né, a ideia de princípio, a crítica que ele faz ao poder discricionário, a figura de um juiz Hércules, a ideia de que o juiz deve sempre se utilizar de argumentos de princípios e nunca de argumentos de política. Ele vai criando conceitos de modo a dizer como que um juiz, na realidade, deve decidir, né? A preocupação do Dworkin é em criar uma teoria crítica, né, e não uma teoria meramente descritiva, como era a teoria do poder, como era a teoria positivista, vamos dizer assim. Então a preocupação dele é em apresentar uma crítica de como que o juiz deve realmente se portar, como que o juiz deve decidir. Essa é a preocupação do Dworkin, né? Então ele sabe como que o juiz decide e ele quer dizer como que ele deve decidir. Então ele vai criar mais um conceito, né, o conceito do romance em cadeia. O que significa esse romance em cadeia? É um romance encadeado. Bom, é mais uma forma de limitar o poder discricionário do juiz. O que é o romance encadeado? Ou romance em cadeia? Né? Essa teoria do romance em cadeia já está prevista ali no artigo 4º, né, se eu não me engano, no capítulo 4 do livro Levando o Direito a Sério. Aliás, no final também do livro ele fala um pouco sobre romance em cadeia, e ele vai trabalhar isso muito bem no livro Uma Questão de Princípios, num capítulo que chama De que maneira o direito se assemelha à literatura. Então, o que é o romance em cadeia? E de que modo que ele limita a interpretação judicial? Ou de que modo que ele contribui, né, para a interpretação judicial? Toda decisão judicial, eu tenho uma decisão judicial que foi dada há 100 anos atrás, uma outra que foi dada há 80, outra 70, 60. Né? São decisões que tratam, às vezes, de assuntos parecidos. Né? Então, existem juízes que já interpretaram o princípio da igualdade há 40 anos atrás, há 30, há 20 anos atrás. Essas interpretações elas são como se fossem capítulos de uma história. Né? Então, o juiz que decidiu há 100 anos atrás, ele escreveu um capítulo.
O juiz que decidiu há 90 anos atrás escreveu um outro capítulo e assim sucessivamente. Então, cada um desses juízes, em tempos diferentes, eles vão escrevendo capítulos de uma história. E o Dworkin vai chamar essa história de uma história institucional. Então eu vou construindo uma história institucional. São interpretações diferenciadas que esses juízes vão dando, né, e reescrevendo um capítulo. E aí então existe o que ele vai chamar de um romance em cadeia. Então o que está acontecendo? O juiz que está decidindo hoje, por exemplo, né, ele vai ter que ter a capacidade de olhar para o passado para que ele escreva um capítulo de uma forma coerente com essa história. Veja bem, eu estou usando o termo aqui coerente, não quer dizer que ele vai repetir a mesma história do passado, mas exatamente para que ele não cometa os mesmos erros do passado. Então, quando ele olha para o passado, não quer dizer que ele vai repetir o passado, mas quer dizer que ele vai ter o cuidado, né, para que ele não cometa os mesmos erros do passado. Essa é a ideia de coerência numa decisão jurídica, numa decisão judicial, para o Ronald Dworkin. E aí, então, ele vai permitir que esse capítulo seja escrito de uma forma coerente, né? Então, esse seria o tal do romance em cadeia. Então, o juiz, ele não está completamente livre. Então, segundo Dworkin, né, e isso também tem a ver com a ideia de integridade do direito, o juiz tem que ter a capacidade de olhar para o passado, para que ele não cometa os mesmos erros do passado, e para que ele consiga escrever um capítulo coerente com essa história, né, e também tem que ter a capacidade de olhar para o futuro, né, para que ele não dê um salto muito além das suas pernas. Então, o juiz para o Dworkin não pode nem ser um juiz que está completamente preso ao passado e nem também um juiz que só olha para o futuro. Ele deve ter que ter a capacidade de ver as duas coisas, né, para que ele não cometa erros olhando só para o futuro e para que ele não permita que o direito avance olhando só para o passado. Então, são duas coisas que devem ser observadas. E isso é a integridade do direito, né? Eu decido no presente olhando para o passado e para o futuro. Bom, o que também é a integridade do direito, né, gente? A integridade do direito é o direito como um todo, né? Eu tenho que ter a capacidade de enxergar o direito como um todo. E o direito como um todo é um conjunto de regras, um conjunto de princípios, é um direito que foi escrito no passado, é um direito que vai ser aplicado no futuro. Eu tenho que ter a capacidade de ver isso tudo, né? É a relação do direito com a moral. Então, o direito como integridade é exatamente isso tudo. Agir integramente é ter essa capacidade. Bom, então esse é o conceito de integridade. O que seria a moralidade política para o Dworkin, né? A moralidade política são exatamente essas grandes conquistas históricas. Claro que o Ronald Dworkin está dentro de uma tradição norte-americana, bastante diferente da tradição brasileira, mas nós poderíamos dizer, por exemplo, que a nossa Constituição de 88 é uma grande conquista histórica e dentro dela, né, existe ali um artigo 5º, existe um artigo 3º, existem vários artigos principiológicos que têm uma carga moral extremamente ampla. Eu poderia com certeza chamar isso de nossa moralidade política. Então a nossa moralidade política é um Estado democrático de direito, é a dignidade da pessoa humana, é a erradicação da pobreza, é a possibilidade da redução de desigualdades regionais, sociais e assim por diante, raciais, né? Isso tudo faz parte da nossa moralidade política. É o que compõe aquilo também que o Dworkin vai chamar de uma comunidade de princípios, né? Nós formamos uma grande comunidade de princípios, correto? Nós vivemos dentro dessa comunidade de princípios e não tem como viver fora. Ou seja, se eu quero realmente viver dentro de uma sociedade, eu não tenho como sair fora dessa comunidade de princípios. Então, o Dworkin ele cobra, né, uma postura, vamos dizer assim, hercúlea, não só de um juiz, né, inclusive de nós mesmos, vamos dizer assim. Então, essa seria a ideia de uma comunidade de princípios e de uma ideia de uma história institucional. Então, essa história institucional, essas conquistas históricas, elas vão construir a nossa moralidade política e, no final das contas, vai construir o que seria uma comunidade de princípios. São conceitos que estão completamente atrelados dentro da teoria do Ronald Dworkin, né? Então, qual que é a importância de uma Constituição para um Ronald Dworkin? Qual que é a importância dos princípios constitucionais para o Ronald Dworkin? São eles que exatamente formam a nossa comunidade de princípios, são eles que têm esse conteúdo moral, e é isso que vai, obviamente, guiar a nossa vida, né? Bom, já dá para perceber, por exemplo, que a preocupação do Ronald Dworkin com a questão da moral dentro do direito, né? Ou seja, não tem como distanciar moral do direito em Ronald Dworkin, e eu também tendo a concordar com isso, entendo que realmente não tem como. E então Dworkin vai criar um outro conceito chamado a leitura moral da Constituição.
O que seria essa leitura moral da Constituição? Bom, a leitura moral da Constituição, na realidade, é uma exigência que o Ronald Dworkin faz. Como eu já disse para vocês, a teoria do Ronald Dworkin ela é uma teoria normativa, é uma teoria de um dever ser, né? Não é uma teoria meramente descritiva. Então, o Ronald Dworkin não está descrevendo como que os juízes decidem, ele está pretendendo interferir na forma que os juízes decidem. Então, quando ele cria a ideia de uma leitura moral da Constituição, ele está exigindo que os juízes realmente façam leituras morais da Constituição. E o que é uma leitura moral da Constituição? Ele está exigindo que o juiz assuma, né, aquilo que ele realmente entende por determinados princípios. Ou seja, para que eu possa conhecer realmente quem é esse juiz, para que possa ser permitido um debate constante, aberto, claro entre esses juízes. O juiz não pode se esconder, ou seja, a figura do juiz não pode se esconder por trás de uma outra coisa. Então, às vezes o juiz quer dizer determinadas coisas abertamente e ele usa ali então um princípio ou usa a supremacia do interesse público sobre o privado para poder esconder quem realmente ele é. Então a leitura moral da Constituição é uma exigência que é feita pelo Ronald Dworkin para que o juiz assuma realmente quem ele é. Ou seja, Dworkin não parte da ideia de que o direito é bonitinho, bem acabado, que o juiz é uma figura completamente imaculada, vamos dizer assim, né? O juiz ele tem interesses e ele tem que aprender a se posicionar em relação a esses interesses, né? Então essa é a exigência de uma leitura moral da Constituição, né? A leitura moral da Constituição ela vai permitir um debate constante e que nós, inclusive, consigamos aprender com o que o juiz está decidindo. Para encerrar a teoria do Ronald Dworkin, né, no seu talvez penúltimo livro, né, que é A Justiça de Toga, ele apresenta mais uma crítica ao positivismo jurídico, né, que ele vai dizer que a teoria positivista é uma teoria meramente descritiva. E essa teoria descritiva gera um grande problema para o direito contemporâneo, vamos dizer assim, para a forma como os juízes enxergam o direito, né? A teoria meramente descritiva ela tem uma pretensão de neutralidade. E o que o Dworkin é completamente oposto é exatamente com essa questão da neutralidade. Não tem como um juiz ser completamente neutro. Não há nada no direito que permita essa neutralidade. Muito pelo contrário, né? O juiz ele é um juiz que deve ser engajado de algum modo. E aqui eu já faço um adendo, né, vamos dizer assim, de que forma que o juiz poderia ser um juiz engajado. Se vocês pegarem a nossa Constituição, ela tem ali inúmeros objetivos, eu já até falei de algum, né? Um deles é a erradicação da pobreza, né? A redução das desigualdades e tal. O juiz deve ser engajado com isso também, né? Ali tem uns princípios de moralidade política que eles cobram que o Estado tenha esse compromisso, né? Então o Dworkin está cobrando aqui um maior comprometimento do juiz com essa moralidade política. E não que ele seja um juiz meramente descritivo ou um juiz neutro, como é a proposta de um positivismo jurídico, por exemplo. Então, é interessante o Ronald Dworkin para vocês que vão fazer pesquisa nesse sentido, né? Às vezes vocês vão trabalhando aí uma decisão judicial e percebe que a decisão judicial ela foi dada de uma forma completamente absurda, né? Vamos dizer assim, embora essa palavra absurda deve ser evitado, mas assim, uma decisão completamente descabida, né? Porque o juiz não leva em consideração, por exemplo, o caso concreto, ele não leu o caso concreto, ele não teve nenhum comprometimento com o caso, nenhum comprometimento com os argumentos que as partes estão apresentando, né? Ele simplesmente decidiu aquilo de acordo com a sua cabeça, né? Ele olhou para as partes estão pedindo, por exemplo, para o reconhecimento do casamento entre as pessoas do mesmo sexo, o juiz não concorda com isso, ele vai dar decisão simplesmente de acordo com o que ele pensa. Então isso poderia ser realmente trabalhado com uma teoria como Ronald Dworkin para poder criticar posturas como essa, né? O juiz não deve simplesmente decidir a coisa de acordo com a sua cabeça, ele deve decidir a coisa de acordo com a moralidade política, correto? Então essa seria a cobrança de leitura moral da Constituição. Bom, eu espero que tenha ajudado, né, um pouco esse esclarecimento sobre a teoria do Ronald Dworkin. No próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre a teoria do Habermas para poder também ajudar um pouco na pesquisa de vocês. Voltamos já.